Que bom ter você de volta aqui, querido estudante, no Instituto Bíblico Online da BBN Internacional. Nós vamos continuar hoje a nossa série de estudos tirados do livro Introdução ao Velho Testamento, escrito por Donald D. Turner. Eu espero que você possa tirar o maior proveito possível e seja muito abençoado. O tópico da nossa lição de hoje é o quarto livro de Moisés, chamado de Números. O Senhor Jesus Cristo provou que cria na canonicidade do livro de Números e no relato ali registrado quando disse em João 3:14 e 15: "E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna." Igualmente falou em Mateus 18:16 da necessidade de mais de uma testemunha para condenar alguém, conforme estipula Números 35:30. Em Mateus 23:5, Jesus Cristo faz referência às franjas ou bordas das vestimentas que os judeus usavam, segundo está escrito em Números 15:38. Em 1 Coríntios 10, 1 a 11, há várias referências aos relatos escritos no livro de Números. Em Hebreus 3, versos 5, 6, 8, 16 e 17, e no capítulo 7, versos 5, 8 e 9, capítulo 8, verso 2, capítulo 9, verso 4 e 13, capítulo 10, verso 28 e capítulo 3, verso 11, há referências ao livro de Números. E o caso de Balaão, Números 22 a 24, é citado em 2 Pedro 2, 14 a 16, Judas 11 e Apocalipse 2, 14. O livro de Números é chamado de o Livro das Peregrinações, como designação popular. Os israelitas chamavam-no no deserto, palavras essas que se encontram no primeiro versículo do livro. Depois da tradução feita pelos 70, tornou a ser chamado de Números, pois, estando o povo no Monte Sinai há 13 meses depois da saída do Egito, o Senhor lhes ordenou que fizessem o recenseamento de todos os homens, e é justamente com isso que se inicia o livro de Números. No capítulo 10, verifica-se que a multidão parte do Monte Sinai, e no capítulo 14, que os israelitas não entraram em Canaã por causa de sua incredulidade. Por causa disso, são condenados a vagar pelo deserto até que morresse toda aquela geração de 20 anos para cima que se recusou a entrar na terra prometida. No capítulo 26, nota-se que foi feito outro recenseamento no fim das peregrinações do povo israelita. Essas duas enumerações do povo é que dão o seu nome ao livro. Eram necessários os dois recenseamentos para que se conhecesse e provasse a fidelidade de Deus à sua palavra. Capítulo 14, versículos 28 a 34. O livro forma um elo importantíssimo na história de Israel, provendo detalhes referentes a 39 anos de sua existência, desde o Sinai até a entrada na terra de Canaã. Não há motivo para alguém duvidar que foi Moisés o seu autor. O estilo é sempre o de uma testemunha ocular. Está escrito em forma de crônicas familiares, conforme iam acontecendo novas experiências e conforme novas leis e regulamentos de Deus iam sendo revelados. Usaremos para o livro de Números o seguinte esboço. Primeira parte, preparativos para a saída do Sinai, capítulo 1, verso 1 até capítulo 10, verso 10. Segunda parte, viagem do Sinai a Moabe, capítulo 10, 11 a capítulo 21, 35. E a terceira grande divisão, preparativos para a entrada em Canaã, capítulos 22 a 26. Vamos ver então em detalhes essas grandes divisões, e eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia e também com um papel, uma caneta, um lápis para fazer as suas anotações. Podemos chamar a primeira divisão de preparativos para a saída do Sinai, capítulos 1, verso 1 até capítulo 10, 10. O primeiro recenseamento nós vemos nos capítulos 1 e 2. As tribos foram enumeradas e colocadas em ordem de marcha. Vemos primeiro o acampamento de Judá, constando das tribos de Judá, Issacar e Zebulon, 186.400 pessoas. Depois o acampamento de Ruben, contendo as tribos de Ruben, Simeão e Gade, 151.450 pessoas.
O terceiro acampamento é o de Efraim, onde temos as tribos de Efraim, Manassés e Benjamim, 108.100 pessoas. E por fim, o quarto acampamento de Dan, onde temos as tribos de Dan, Asser e Naftali, 157.600 pessoas. No total, sem contar a tribo de Levi, de 603.550. Nos capítulos 3 e 4, lemos a respeito dos levitas. Os filhos de Arão são separados para o sacerdócio, mas os demais levitas são encarregados da administração do tabernáculo. Capítulo 3, 1 a 10. Os levitas são aceitos em lugar dos primogênitos da nação, e o preço do resgate dos primogênitos é pago a Arão. Capítulo 3, versículos 11 a 51. Vemos depois o serviço do tabernáculo, que é distribuído entre as três famílias dos levitas, os coatitas, os gersonitas e os meratitas. Capítulo 4, versículo 4 até o capítulo 6, versículo 19. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. O que a forma de desarmar o tabernáculo nos ensina a respeito da santidade de Deus? Vemos então nos capítulos 5 e 6 as novas leis. Os leprosos são separados, capítulo 5, versos 1 a 4. Temos a lei sobre a restituição e sobre os ciúmes entre um homem e sua esposa, capítulo 5, versos 5 a 51. As regras a respeito do voto do Nazireu, capítulo 6, 1 a 21. E a bênção sacerdotal, capítulo 6, versículos 22 a 27. Dos capítulos 7, 1 até 10, 10, vemos os últimos dias no Sinai. Vemos as ofertas das tribos durante 12 dias, no capítulo 7, os levitas sendo preparados para servir dos 25 aos 50 anos de idade, no capítulo 8, a celebração da Páscoa e sua regulamentação, capítulo 9, 1 a 14, você pode comparar essa passagem com 1 Coríntios 5, 7 e 8. Vemos também como o Senhor guia o povo através da nuvem de dia e da coluna de fogo à noite, no capítulo 9, versículos 15 a 23. Também encontramos as duas trombetas para chamar o povo a reunir-se, capítulo 10, versículos 1 a 10. E assim chegamos à segunda grande divisão do livro de Números, a viagem do Sinai a Moabe, do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 21, verso 35. Primeiro nós vemos aqui as experiências da viagem do Sinai até Cades Barneia, no deserto de Parã, capítulo 10, 11, até 12, 16. Vemos a ordem da marcha para o povo sair do Sinai, capítulo 10, 11 a 36, a murmuração do povo contra o Senhor e o seu castigo, capítulos 11, 1 a 3, e a queixa daquele misto de gente, veja Êxodo 12, 38, por causa da falta de carne. Capítulo 11, versículos 4 a 9. Nota-se que o povo de Israel queixou-se primeiramente de Deus, e logo a multidão mista que os acompanhara desde o Egito também começou a reclamar. O testemunho dos israelitas era o oposto do que devia ser. Que lições podemos encontrar nesse relato para a Igreja de Cristo? Depois nós vemos a oração de Moisés a Deus, pedindo-lhe ajuda na responsabilidade, e o Senhor dá do seu Espírito sobre 70 anciãos do povo, capítulo 11, 10 a 29. E aí nós perguntamos, por que não há mais obreiros hoje em dia que tenham a mesma atitude de Moisés, que desejava que todos os israelitas também tivessem a plenitude do Espírito Santo, a fim de poderem pregar, conforme aparece em Números 11, 10 a 29? O Senhor envia então codornizes da parte do mar para que o povo comesse carne, mas castiga os glutões com a morte. Capítulo 11, versos 30 a 34. As aves não formavam uma massa sólida do solo até a altura de 2 côvados, como alguns pensam que deve ser a interpretação dessa passagem, a fim de zombarem da Bíblia. Antes, voavam a mais ou menos a uma altura de 2 côvados da terra, para que o povo pudesse apanhá-las. Deve-se notar que comer carne não é mal em si mesmo, mas foram as queixas contra Deus e a cobiça de carne e o dar rédeas soltas aos apetites desenfreados que constituíram o pecado que Deus então castigou. O povo chega então a Hazerote, onde Miriam e Arão falaram contra Moisés.
Capítulo 11, 35 até capítulo 12, verso 15. Miriam foi castigada com lepra e Arão confessou seu pecado. Então Moisés rogou ao Senhor e Miriam foi sarada, porém teve que ser separada do acampamento por 1 semana. Que lição encontramos aqui para o obreiro do Senhor hoje em dia? Devemos meditar sobre a atitude e o comportamento de Moisés e sobre quem foi que o justificou, mais ainda do que sobre o castigo imposto a Miriam. Depois nós vemos que o povo se desloca de Azerote até Cádiz, no deserto de Parã, capítulo 13. E chegamos a uma subdivisão em que vamos ver as experiências em Cádiz Barneia, os capítulos 13 e 14 de Números. Por ordem do Senhor, Moisés envia um homem de cada tribo para reconhecer a terra de Canaã. 13, 2 a 26. Os exploradores ou espias voltam depois de 40 dias e prestam suas declarações. A terra verdadeiramente flui leite e mel, porém, ali vivem os gigantes. Calebe e Josué, porém, exortam o povo para que tenha fé em Deus e suba para conquistar a terra. Mas o povo crê antes nos 10 que deram más informações sobre a terra e se recusa a subir. 13, 27 a 14, 10. Quantos crentes covardes, conforme o verso 34, há hoje em dia, temerosos de empreender algo para o Senhor, por temer aquilo que consideram gigantescos obstáculos. O povo então é condenado por Deus a vaguear no deserto até se cumprirem 40 anos, e até que se consumiram no deserto todos os homens de 20 anos de idade para cima, que por causa de sua incredulidade não quiseram entrar com Deus na terra prometida. Capítulo 14, versículos 11 a 39. Tarde demais, alguns dentre o povo presumiram poder subir sozinhos para efetuar a conquista da terra, mas foram derrotados no seu primeiro encontro. Capítulo 14, 40 a 45. Vemos depois a história do que aconteceu de Cádiz até Moabe, 38 anos de peregrinações, os capítulos 15 a 21 de Números. Ali são dadas leis a respeito dos sacrifícios, a mesma lei para o natural e para o estrangeiro, capítulo 15, 1 a 31. O castigo do homem que desobedecesse à lei do sábado, capítulo 15, 32 a 36. A lei sobre fazer franjas nas bordas das vestimentas, como recordação de que eles mesmos estavam circuncidados pelos mandamentos do Senhor, 15, 37 a 41. A rebelião de Coré e outros levitas contra Moisés e Arão, vemos no capítulo 16. Elias e Enoque são os dois personagens sobre os quais a Bíblia se refere de que subiram ao céu sem passar pela experiência da morte física. Gênesis 5:24 e 2 Reis 2:11. Mas este é o único caso em que algumas pessoas desceram vivas ao abismo, ou Sheol, palavra hebraica que significa lugar dos mortos. Onde será o inferno, de conformidade com os versículos 31 a 33 desse capítulo? E segundo Isaías 14:9, Salmo 16:10 e Mateus 12:40? Vemos então no capítulo 17 a prova de que Deus havia escolhido a família de Arão para ministrar diante dele. A vara de Arão floresce e é guardada na arca. Hebreus 9:4. Depois temos as regras que dizem respeito ao serviço e remuneração dos levitas e as águas da purificação. Capítulos 18 e 19. E o povo chega novamente a Cádiz Barneia, onde morre então Miriam. Capítulo 20, verso 1. A água da rocha é dada ao povo, capítulo 20, versículos 2 a 13. O povo havia clamado pedindo água. Moisés e Arão oraram a Deus, que lhes ordenou que falassem com a rocha, versículo 8. Os dois reuniram a congregação diante da rocha e disseram: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Versículo 10. Moisés desobedeceu a Deus, ferindo a rocha por 2 vezes, em lugar de falar com a rocha. Porém o Senhor, em sua misericórdia, concedeu água para o povo, e em seguida pronunciou o castigo que seria aplicado a Moisés e Arão, castigo esse que era de não terem o privilégio
de introduzirem o povo na terra prometida. Versículo 12. Depois nós vemos no capítulo 20, versos 14 a 21, que os edomitas não permitem os israelitas de atravessarem o seu país. O povo chega então ao Monte Or, onde Arão falece e é sepultado, e o seu filho Eleazar torna-se o sumo sacerdote. Capítulo 20, versículos 22 a 29. Israel derrota então os cananeus, o rei de Arade, 21, 1 a 3. E depois acontece a praga das serpentes ardentes, capítulo 21, 4 a 9. A picada das serpentes era fatal. O único remédio era olhar para a serpente de bronze. À luz de João 3, 14 e 15, vemos que olhar para essa serpente de bronze não era idolatria, visto que o povo não a adorava, mas antes servia como ensino profético, preparando o povo para a vinda do Redentor divino. Lendo-se primeiramente João 3, 14 e 15, 2 Coríntios 5, 21 e Atos 4, 12, de quantas maneiras é simbolizado o Cristo crucificado. Os israelitas continuam sua peregrinação em direção ao Rio Jordão, capítulo 21, versículos 10 a 35. Vemos também o Cântico do Poço em Beer, versículos 17 e 18. A vitória sobre os amorreus e a possessão de sua terra pelos israelitas, nos versículos 21 a 32. E a vitória de Israel sobre Og, rei de Bazã, versículos 33 a 35. Compare-se com Deuteronômio 3, 1 a 17. E assim chegamos à terceira grande divisão do livro de Números, os preparativos para entrar em Canaã, capítulos 22 a 36. Em primeiro lugar, nessa parte, vemos o pecado de Balaão, capítulos 22 a 24. Balaque, rei de Moabe, tinha um temor infundado sobre Israel e consulta com os anciãos de Midian, 22, 1 a 4. Os israelitas achavam-se à beira do rio Jordão, com o rosto voltado para Canaã, sem ao menos pensar em pelejar contra os moabitas. É então enviada a primeira comissão para Balaão, 22, 5 a 14. O fato de que a Bíblia se ocupa mais dos israelitas, de Gênesis capítulo 12 em diante, não significa que Deus não tivesse certas testemunhas entre as nações pagãs, ou que não amasse a todo o mundo e não desejasse sua salvação. Balaão era um adivinho que tinha surpreendente conhecimento de Deus e da maneira de aproximar-se dele por meio de sacrifícios perfeitos. Não obstante, era um profeta muito carnal, cobiçoso de honrarias e riquezas, preferindo essas coisas à glória de Deus. O que fazia para Deus era quase como uma obrigação, visto que Deus o proibia de amaldiçoar o seu povo. Se Balaão tivesse sido um profeta legítimo, teria despedido imediatamente os mensageiros de Balaque com uma clara negação, desde o momento em que soube que Israel era uma nação abençoada por Deus. Uma segunda comissão é então enviada por Balaque, e Balaão vem até Moabe, capítulo 22, 15 a 38. Deus permitiu que o adivinho fosse dessa vez sob a condição de que nada dissesse contra Israel, versículo 20. No caminho, Balaão tinha os olhos tão fixos na recompensa material de Balaque que não viu o anjo do Senhor que viera para adverti-lo novamente para que tivesse o cuidado de nada dizer contra Israel, senão aquilo que Deus lhe ordenasse. O jumento sobre o qual Balaão ia montado percebeu mais que o falso profeta, e um jumento repreendeu a loucura do profeta. 2 Pedro 2, 15 e 16. Quando Balaão confessou o seu injusto procedimento, Deus abriu seus olhos. Versículo 31. Deus exortou novamente a Balaão para que se submetesse ao que Deus lhe dissesse e ordenou-lhe que seguisse seu caminho, pois o Senhor tinha a intenção de transformar a maldição em bênção. Deuteronômio 23, 5, Josué 24, 10, Neemias 13, 2. E assim glorificar ao seu santo nome. Por 3 vezes Balaão bendiz a Israel, Números 22, 39 a 24, 9. Balaão então profetiza a vitória de Israel sobre Moabe, Edom e Amaleque e fala sobre a estrela que sairia de Jacó, que seria contemplada por todos, ainda que esse fato estivesse bem distante.
Números 24, 10 a 25. No capítulo 25, lemos sobre o pecado de Israel. Fornicação carnal, versículo 1, e fornicação espiritual, versículo 2. Mesmo um príncipe de Israel não podia fornicar com uma princesa midianita, pois isso afetaria o povo inteiro, pelo que também foram ambos mortos, cessando assim a praga. Faça uma comparação de Números 25, 17 com Romanos 12, 21 e Mateus 28, 18 a 20. Que grande diferença há entre o Israel que estava debaixo da lei e a igreja que está debaixo da graça. No capítulo 26, lemos então a respeito do segundo recenseamento do povo. O resultado final foi 601.730, sem contar os levitas. Compara-se isso com o primeiro recenseamento. Qual foi a tribo que mais diminuiu em número e qual a que mais aumentou? Nos capítulos 27 a 30, temos várias leis e novas revelações. Sobre a herança das filhas, capítulo 27, sobre o holocausto contínuo e sobre as ofertas feitas durante as festividades religiosas, capítulos 28 e 29, e sobre os votos feitos pelas filhas ou esposas, capítulo 30. Israel derrota então os midianitas por ordem do Senhor e reparte os despojos, capítulo 31. As tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés recebem então por herança as terras conquistadas ao leste do Rio Jordão. Mas antes, prometem enviar seus homens armados para ajudarem seus irmãos na conquista de Canaã. Capítulo 32. O versículo 23 encerra uma famosa declaração de uma lei espiritual. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Nota-se que esse trecho fala sobre um pecado de omissão, ou seja, o de saber fazer o bem, mas não praticá-lo. Tiago 4,17. Lemos então no capítulo 33 um resumo dos 40 anos da peregrinação dos israelitas. E nos capítulos 34 a 36, ordenanças sobre a repartição da terra de Canaã. Primeiro, os termos da terra que os israelitas haveriam de herdar, 34, 1 a 15. Depois, os homens que teriam a responsabilidade de repartir os terrenos são apontados, 34, 16 a 29. No capítulo 35, lemos sobre as cidades de refúgio que seriam entregues aos levitas, bem como sobre as leis relativas ao seu uso. E no capítulo 36, regras para o casamento das filhas possuidoras de heranças. Resumindo, o livro de Números deriva seu nome de duas enumerações do povo. A primeira quando o povo se encontrava no Monte Sinai e a última ao fim dos 40 anos de peregrinação dos israelitas. Vimos a primeira grande divisão, os preparativos do povo para sair do Sinai, onde acontece o recenseamento, novas leis de segregação, as ofertas das tribos e a celebração da Páscoa. Capítulo 1, verso 1, a capítulo 10, verso 10. Vimos também a segunda grande divisão, do Monte Sinai até Moabe. O povo e a multidão mista se queixa várias vezes, as codornizes, a rebelião de Miriam e Arão, os espias trazendo informações desalentadoras, e os israelitas que por falta de fé se recusam a entrar na terra de Canaã e são condenados a vaguear por 40 anos pelo deserto. A rebelião de Coré e seus seguidores, a água tirada da rocha, a praga das serpentes ardentes e a chegada em Moabe. Essa divisão indo do capítulo 10, versículo 11, até o capítulo 21, versículo 35. E vimos por fim a última divisão, os preparativos do povo para entrar em Canaã. A maldição de Balaão é transformada em bênção, a fornicação do povo com as moabitas e midianitas, o segundo recenseamento, a vitória de Israel sobre os midianitas e a repartição das terras além do Rio Jordão. Capítulos 22 a 36. E assim encerramos esse tópico, o estudo do livro de Números. E eu espero que você tenha tirado o maior proveito e também que você retorne para a nossa próxima lição.